zali kurusha dai mitara kendo la krasi dar mandiri uzali kata mandiri baba mandiri kulusa tare turu masatete zilo kamandiri baba satete turu mandiri kotu mandara baba vira kamera si no yeah mandiri kurusa tare kunda la barashi tarandiri kulu zatiri kila mandiri baba zatiri nduru kusitata miduli kandara kisitara mandiri kulu zilo kata tata rindari kilimingala mandiri kilishu dai krandiri kusuta rikindala minduli karamandiri kulu shatari kala mandiri kilisa tere kundiri kribeda uri kandiri kulu tari kandiri kala shuta ikra mandiri krusitari kulu mandara baba zilo kutor mandiri baba zilo kata titi zikulu mandara baba uya kala mandiri kulu shata ikru mezali kata tata lukandiri kulu azili kandiri kuba shita titi zilo kata mandiri kulu mandara baba mandiri kutoto mandara mandiri uzila kata titi mandiri kabaro chandiri kulu zali kutu mandara baba edo tita rendere kare mandara baba mandiri katita rendero kusuda ibi mindoli baba kusheta ikasita titi litolo mandara bara shitara kitara mandiri kli azi kutu mandiri kulu azi nuru izambatiri kutu masari kabaro shanderika adiri kutu mandara kibari kandiri kulu azi nuru tulu matati titi midoli kata titi kumatali kara ozambitu lakinda labaro shanderika azi nuru tulu matiri biba ozambitu mateti titi kutamitura azile kundare kira mandire kulosa tati titi zilo koto mandire kabaro shandere kla baro kandire kla izoli kata titi odomitara kendale kri amendolo koro mandire kuba sandere ko mendole katata hoya kala mandire baba hoya katandire kolo masita re kondolo baba maz kulotai krundere kritara uzabere kundare kli shabandere kulo azile koto mandare kli satare knendoro kuba satiti me dali kandire kulo bare kala vuzo katare uri kandire kulo turo mandara kla satata andile ko mandire kala setare kendale ke uzila koro mandara kla shitare kulo weza mandire kulo mandara baba azimitula mindole kresha bandare kri uzamitula kandire kli sabadori file kituri bidore kandire kala mandire kulo azikata titi lo kandara basu kandire kli endole kata mandire kulo ezo metalete tututu ezo mitula mindole ketata uzamitula kandire kulo azitu tarindure klibere kandare kli ezo de kata titi ametula kandire kulo basandire kulo ezo matare mitula kandire kuba uzamitula kindale kitara uzamitula kindale kriba shota ikra azele kire mitula kandire baba uzamitula mandire kaseta titi midole kata titi zola baba uya kalafu zokandire kla uzambitula mindola kelba rochindele kri uziza uzabalu kundere kebye shonda ikraturu ebelu kanale kanda kundo ibandele katiti mandele krosha mandele kalaba sondere kli adele kato to baba ku katire kala mandele kala azibelu kundere kli bido tata odomitola kandire klo basimendele karabado kanandire klo mande kudu ksandele karabado kandere kla izole kata titi komandara kira shadari klo mandele kro basandere klo izobata titi komandara kira tore bezali kata titi andele karaba sundele karaba roshandele varaketa titi mindole kabaro kandele klo azele katete endare kele mindole kracho tutu azele kata titi mandele krimitola kandele klo abelo kandele kla mindole krabedo titi mas uzali kutumale karabadori kala vizoka tati ndole karama ndele kle shabandele kle izobati kondolo klo tiri utara klo shindele kle bado kitati udira kindale kle bado shindele kle izobade kandele klo tamandele karaba sundele kra mandele koshevele kasindele kle mandele koto toro mesamandele kle mandele kubari kotore kandele klo ezabedo kuchevala katiri ko sindale kle bedo kuchamitale biso kotore kendale kra izobade kala mitole kendale kle ozamindele kle shandale kle sodai krotro kim sakra krendele kle toroki orak sindele bede kushavele kate mitola mati mete kolobanda la kle toro matsikandele ko abelo shindale kle toro kendale kle bedo kuchemitari husamito mandele kabaro konda vasa katati titi zilo kuruba tire kandele klo izo mandele keba shonda ikli idole kata titi rami kuroma sheda rekala amelo rekada vaje katere valo kandara izobade kandele kabare kato di tarama ndore kla
bazile katotiti mizole katati rokonda le karabaro shandele kala izobade katati andele kroba shendele kriba sokatati mandele kroba sandele kro azibido kivale kandele koba shendele kri taraka seta rakandele kala izomatele kandele klo izomatele kandele kroba shendele kribedo kutame tu kandele kara abelo kandele kala baro kandele klo abelo kutamatele katomatele klo badi kandele klo izobateta titi zale koromatele kabalo katere kolomandara baba ivale kashudibe koramaseda diklo abelo tati lekindele kribedo shendele kri izobade katari kondale kriba andolo baba abelo papa izole katavele kondale kribedo shendele kseta amendele karaba suka tale kinda lava zuka tale kala abelo kundale krishan dale kruba seka tele kundale kre adele katete tete lo kandele karuba sandele kala mandele karaba dore kala mandro kluba shendale kle azle katata talo kandala balo shandele kru izole katavle kandele kabaro shendele kre mandele kursi tare kulo sendale kre bedo shandele kre basile katoto toro kindale kre bezori katati titi ukata mitola sendale kre baro kendele kra izube katati titi mandele kuba shikati tutolo masekirandele klo izubede kandere klo tro kuma sekatati mandele kivalo shendele kraba ro kandere baba izule kati mitola kandele kra adede katora misokere kulonda kla mandele krashi dari kulonda kla baro kandere klo izubede kandere klo tiri kuma sikaturi kandere klo mazile ko vale kashuda ikra udari katama turi kandere balo shandele klo izubada re kolomandere kraba ro kandere klo amekuruba teta titu turo masikandele klo izubede kachevala kandele klo me dalikata titele kandele klo azlikato toto matire kandele klo mizali kabalo shindele krebe do kundare kletro izubade kandele kala tire kondolo koba sandele kra izode kata titolo kandele klo mezali kuruma shidare klo mandara kle mazle kota bare kandele klo tro kuma skatere kovali kandele klo izobade kutuma tere kondare kle mazima zikolo masheda kletro kondare kreba suka revele kandele klo izobade kata titele kandele klo azlika tito remitara misode rikalamaro shandere klo abere kufala kitari kindele kribero shandere kle izobade kata titite umetare klendro bale shandere klo izobade kata velo kutora mandli karo shindele krisindele krebe de kutale vedo kutare kondol bare kato tata ala mitule kandle baro shandele kra mazika tire kondale krebe do shindele krisa takitore kendala kro masikuto vali kandala bere kondale kle izobade katiti turu kendale kri turu masikate ro kondola bare kindele kre izobade kutuvale kata tete zali komatare kundele kraba ro shandele kraba sokatare kondale kra izobade kata vale kandele klo bachi kandele klo izobade kshendale kri tarama sekete turu kola matere kandele kla azile kata titi le kata titi le koma tulo koba skata rekolo izobali kanda la baro shandara andele kara misole vele kandele kolo bare kandele kolo mandele kro shatai kro tare kelo bandolo kro mezali kata tete tulo kama sokare kala vaso kandele kle bere kondale kra zabide kata tete kolo basendele kla mandele kre shatai kro basaka tete kondala bare shandele kro mazi kala mitola kandele klo midole kata mikoro sandele kra baro kandala bare shindele kra velo kata mitole kandele kra baro shindele kriste tete zilo kati mitola kandele baro shandele kla baro kandele kla zoda kitore kandele kuro masikatare kondolo bare kandele kuro mazi katato toro kendala krebe shonda likra mazi makoto mandara kamasa katati tede oya katara kendala krebe de kondala kra oza katari kondoro krebe de kandele kuro izobede katati titi lo katati titi zilo katamandele kuro bara kandele kuro izobade katavale kandele klaba shonda kri toro ko bara kandele kuro izobede kandele krebe shonda kri oza ola kitama tule kadaba ro shendele kri mazi katore kandele klo izubade katata ola mikora misometa la ketore kandele krabado knande izubade kavalo kandele kalabaro shandele kla idoli katami tole karamatore kala bizoli kavalo kshina mazi katara midoli katami do kindara kala bila kaparu kid miro krishindele kli izometa valo kandele baba go rexi fala frikolo fringa ndere kala mendole kashetara o sami tole bidi kandara ozikata mikoro mitaraka izubade kandele kala tore kasetare kolomatire mazi kalofisa katire kandele klo izobi de sheta vale ka zo tamatele kara kere kuro kake milok setare
cantare candele clo ali ko fali kafalu flika fala candele flashon dele kra izobede candele kala azede kitama tole kara exotere kolo abele kasheta ondale kapa ondele kata indole kshindale kresatari kolo basendele variatare koto matate tete izomita onda mito mita mata ikere kaba sokatari kolo izode kate male candele kubasheta rikala ayo kolo masakatere kondoro kala betu kandale kretora candele ka izobede candele kolo bashindale krebedo kuna mandele kababa ibede katata iba papa ino papa ola mishoko ba oya katamandere kobari kandere kolo baba o papa ko papa lo kindale krebedo kshindala viro kundare kabasu kandere kala mandere kaba. Amen. Amém. Aleluia. Amém. Amen. Amém. Louvado seja Deus. Queremos, amen, iniciar com o nosso culto, amém. Vamos fazer uma breve oração para glorificar o nosso Senhor Deus, amém. Aleluia. Amém. Queremos continuar a chamar Deus, queremos continuar a clamar a Ele, queremos dar ainda honras e glórias a Ele, queremos dizer que Ele é bom, que Ele é santo, que a sua misericórdia dura para sempre, dura eternamente, que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o princípio, que Ele é o fim, que Ele é o dono da nossa vida, que Ele é o benfeitor, que Ele é o nosso Deus, o todo-poderoso, que Ele é o Deus do impossível. Mandere kabala shenda la kiri kire otama satara mandere kalatara yezoli kara mandere klesha parika setara mandele kari shandara zilo kubara shendara kala yezovli katara kondari kala yebali kasinda labero shatari kasatara yekomatara undali kavri katari kandele baro shandara yezali katama ture kamandere kosadari kana mandere kulo azekati tarenda rekela mandele ko shatara so tarikala mandele kabaro shandiri kala uzabiru kundali kire yodaba la setara mandere baba satiri kunda. Queremos continuar a bendizer ao nosso Senhor, amém. Amém. Aleluia. Amém. E estaremos a bendizer o nosso Deus ouvindo a palavra dele, amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 Como o tema nós já tínhamos anunciado, amém. 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 Louvado seja Deus, amém. Amém. Como o tema nós já tínhamos anunciado, que era Deus não é um Deus, amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 Tínhamos anunciado a incompreensibilidade de Deus, amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. E como subtema tinha assim, entendendo os caminhos. Aleluia. Amém. 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 Salmos, livro de Salmos 33, 12. Amém. Amém. Salmos 33, 12. Diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 E hoje, como o primeiro domingo, amém. Amém. Aleluia. Amém. Não o primeiro domingo do mês, amém. Amém. Aleluia. Amém. E como o primeiro domingo do nosso culto, amém. 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 Do nosso culto, amém. Amém. O Senhor nos chama a entender, amém, os caminhos dele. E ao nos chamar a entender os caminhos dele, primeiro nos faz entender a diferença entre nações que servem a Deus e nações que não servem a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 Muitas das vezes vemos nações pagãs, nações que não servem a Deus, como a Índia, amém? Amém. Como a Índia, como a China, como a Coreia do Norte, e vemos essas nações a prosperar, amém? Amém. Aleluia. Amém. E começamos a dizer, será que estamos a falhar como nação?
Amém. Amém. Será que estamos a falhar como aqueles que buscam a Deus? Será que como nós estamos a buscar a Deus? E qual é o Deus que nós estamos a buscar? A incompreensibilidade, aleluia, Amém. de Deus. E como subtema, entendendo os caminhos. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Traga uma salva de palmas para Deus. Amém. Aí onde você está, fique atento naquilo que Deus ele quer falar, no mover que Deus quer falar. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Deus, no final do ano passado, amém, lá para Malta, outubro, ele me mostrou numa visão, amém, Amém. me mostrou um Deus, amém, Amém. aleluia, Amém. um Deus que, na linguagem comum para você entender, vou dizer um ídolo, amém, Amém. aleluia, Amém. amém, mas a palavra Deus quer dizer um ser supremo, amém, aleluia, Amém. em que ele disponibiliza regras, amém, Amém. leis, e essas leis, elas funcionam no espírito e se materializam no físico, e tem seres espirituais, que outros podem chamar anjos, outros chamar de angelim, amém, de angelim, ou demônios, ou diabos, ou espíritos que trabalham no ocultismo. E esses espíritos fazem uma corrente de oração, fazem uma corrente para fazer com que as ações, aleluia, Amém. para as ações que estejam a ser feitas aqui, estejam de acordo com as leis estabelecidas por aquele Deus, amém, por aquele ídolo, amém, aleluia, Amém. amém. E ao fazer isso, encontramos que algumas nações fazem estritamente aquilo que aquele Deus ele pede, aquilo que aquele ídolo ele pede, amém, Amém. como a Índia, amém, como o Paquistão, amém, amém, Amém. aleluia, Amém. e como os servidores do budistas, amém. Amém. E eles, ao fazer estas coisas estritamente como aquele Deus ele pede, eles colocam favor sobre eles, amém. Amém. Porque aquele ídolo, aquele espírito, ele responde dando a eles aquilo que eles buscam, amém. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Mas a incompreensibilidade de Deus, onde Deus fica, o Deus verdadeiro, enquanto estas todas as coisas estão a ser feitas. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Deus, primeiro, não é um Deus de confusão. Amém. Amém. Aleluia. Primeiro, não é um Deus de confusão, porque Ele conhece a grandeza dele. E não só a grandeza dele, Ele sabe que está acima de qualquer Deus, qualquer ídolo. Amém. Amém. E Ele não é um ídolo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Mas Ele busca uma nação que o tema. Amém. Ele não busca todas as nações da terra. Não busca tudo que tem na terra. Nada. Amém. Amém. Porque ali onde pratica-se o mal, a presença dele não habita. Porque ele diz assim, eu sou santo. Eu ao ver isso vou acabar de destruir tudo isto. E ele disse mais uma coisa aqui. Aleluia. Amém. 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 Quando ele queria destruir todas as nações em volta dos hebreus, em volta do povo que Moisés estava guiando, disse para ele assim, que não aconteça que eu destrua todas essas nações e fique você só. E os animais do campo, eles cresçam de tal maneira que acabem de exterminando, que acabem de devorando, que acabem de matando, que acabem de oprimindo, que acabem de sendo mais que você. Aleluia. Amém. 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 Louvado seja Deus. Traga uma salva de palmas para Deus. Amém. Amém. Deus quer com que você entenda uma coisa. O fato de existir muitas nações ao teu redor, o fato de existir muitas igrejas ao teu redor, é o fato de existir muitos deuses ao teu redor. O Deus verdadeiro, amém, aleluia, Amém. ainda pode falar.
ainda fala e ainda pode mover-se, mas ele quer que você se aparte, se separe, se mostre que verdadeiramente você pode estar no meio deles, mas você conhece aquele que você serve, você conhece aquele que você busca, você não deve ser aquele que está no meio deles, a fazer de contas que você serve a um Deus santo. Um Deus santo, primeiro, ele é puro. Puro, aleluia, amen. Enquanto estou falando isso, Deus está me mostrando uma lã, uma roupa, umas vestes, aleluia, amen, aleluia. Louvado seja Deus, amen. Eu tenho vestido branco hoje, amen, aleluia, amen. Quero que entendas uma coisa. Um Deus santo é um Deus que veste branco, amen. Não que a roupa o identifique, mas o espírito, a maneira dele de agir, as coisas que ele pensa, as coisas que ele faz, são santas, é tipo o quê? São retas, são corretas, são coisas em que não se encontra lá erro ou engano. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. E essas nações, aquelas nações que eu andei a falar aqui, aleluia. Amém. Israel, amém, Egito e outras, em que eles dizem que estão a adorar a um Deus, amém, aleluia, amém, mas não fazem aquilo que ele quer, amém, aleluia. Encontram-se opressão. Quando se encontram opressão, eles começam a entender que verdadeiramente o Deus que nós estamos a servir, ou a maneira que nós estamos a servir, não é a maneira correta. Pois, se fosse a correta, nós deveríamos encontrar solução, ou o nosso Deus deveria nos dizer o que está a se passar nesse nosso tempo. E se nós não encontramos a solução, não encontramos o que está a se passar no nosso tempo, vamos decidir agir segundo a nossa vontade. Amém. Aleluia. Amém. Filho de Salomão. Amém. Aleluia. Roboão, quando ele começa a reinar, Deus ele faz uma coisa, arranca o reino, corta o reino. As 11 tribos seguiram a um outro rei e uma tribo que seguiu a ele. Quando ele se aparenta, ele prepara-se para a guerra. Levanta-se um homem de Deus para dizer a ele que isto vem de Deus. Não se levantem contra os vossos irmãos. Permaneçam onde vocês estão, porque esta divisão foi Deus que fez. Se vocês levantarem para a guerra, morrerão nas mãos dele. Amém. Aleluia. Amém. E não só morrer, irão vos exterminar. Então, Deus ele fala por meio daquele homem para que eles saibam verdadeiramente que, independentemente das dificuldades que eles estavam a passar, havia razão de ser. Aleluia. Amém. Havia razão de ser aquilo que eles estavam a passar. Frequentemente, amém. Aleluia. Amém. Os cristãos não sabem a razão de passarem certas dificuldades. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus, em que Deus reserva um tempo para tratar todos os assuntos. Amém. Aleluia. Amém. E nós estamos a falar da incompreensibilidade de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Entendendo os caminhos de Deus como subtítulo. Amém. Louvado seja Deus. Eu falava sobre questões. Se falava sobre questões de nações que estão a prosperar e que não servem a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Na visão que Deus ele me mostra. Amém. Ele mostrou um ídolo sentado. Amém. Com aleluia. Amém. Enquanto estou falando, Deus está a voltar a repetir. Amém. Um ídolo sentado com uma capa vermelha e uma coisa amarela por dentro. Amém. Com miçangas. Amém. Aleluia. E miçangas em volta do pescoço e da mão. Amém. Aleluia. E fazendo um sinal. Amém. De pedir. Um sinal de pedir.
Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 Louvado seja Deus. E aquele ídolo usava amarelo por dentro e vermelho por fora. Amém. E ele estava sentado. Amém. Amém. E estava sentado como sentam os budistas. Amém. 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 E aí ele parece mesmo de lá na Ásia, lá um budista qualquer. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Um cara de é japonês, isso? Chinês, mais ou menos assim, chinês. É budista mesmo, é Buda. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. O que acontece? Ele está aí, está sentado. E quando está sentado, é como se ele estivesse sentado numa fonte. Amém? Uma fonte de riqueza. E ele, ao sentar sobre essa fonte de riqueza, nos lados dele, ou onde ele está, é como se fosse uma ilha. Para você chegar a ele, tem água. E aquelas águas ali, as pessoas jogam moedas, jogam valores, jogam pedidos, jogam muita coisa aí. Amém? E ele está sentado ali, com aquele sinal. É como se ele estivesse a fazer pressas. Amém? Amém. Aleluia. Amém. 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 Mas um pouco distante dele estão os changelings, esses espíritos que eu disse. Esses espíritos estão vestidos de branco. Amém? Amém. E ao vestirem branco, é como se fechassem os seus rostos, fechassem o seu corpo. Amém? Amém. E aleluia. Amém. 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 E ficassem em volta daquele ídolo. Amém? Amém. E estes espíritos vão intercalando como se fosse escada. Por detrás dele tem mais espíritos. É como se um espírito tivesse mais outros espíritos com ele. Como se estivessem a fazer uma escada. Amém? Amém. É como se eles estivessem a fazer uma escada. Todos de roupa branca. Mas isso representa o nível de consagração, o nível de dificuldade, o nível de procura, o nível de busca, o nível de aprendizado, o nível de ensino, o nível de assimilação e o nível de operação de cada espírito. Por isso eles vão se acumulando como escada. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. E não só eles vão se acumulando como escada, mas ao longo desse lugar, é como se dissesse o quê? A cada tempo vão se juntando mais pessoas para adorar esta seita. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Amém. Amém. Nem todo o povo Deus escolheu para a sua herança. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Deus escolheu o povo judeu. Amém. Amém. Para a sua herança. Aleluia. Amém. 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 Ao escolher o povo judeu, vemos que o quê? Quando este filho de Salomão, ele queria ir à batalha com seus irmãos, Deus disse para ele, por meio do homem de Deus, não devem ir lutar com os irmãos para que não se extermine, para que em Israel não aconteça que uma luz falte a Deus. Amém? Amém. Uma lâmpada falte a Deus. Deus tinha colocado a eles como uma luz. E não só uma luz de um povo escolhido, não. Era uma luz de Israel. Amém? Ou de Judá. Eram judeus de Judá. Vemos o que representava aquela luz. Era lá onde ficava o templo de Salomão. Amém? Vemos que para as outras tribos serem destruídas, as 11 tribos, não que elas fizeram rebeldia, mas o rei que estava sobre elas, ele sentiu-se como se aquelas pessoas pudessem lhe largar a qualquer momento. Ele não sentia uma relação de intimidade daquelas pessoas para com ele. E quando ele não sentia essa intimidade daquelas pessoas para com ele, quando aconteceu que eles deveriam ir adorar em Israel, adorar no templo de Salomão, ele
apregou para todas as tribos, para as 11 tribos que ele estava a governar, que ele era a cabeça sobre elas, que ele era rei sobre elas. Jeroboão, ele chegou e começou a dizer a eles, não subam a Jerusalém a adorar. E não só proibiu a eles para irem adorar em Jerusalém, mas também ele começou a fazer deuses, começou a fazer ídolos. Amém? Começou a fazer, a colocar templos, a colocar sacerdotes em qualquer lugar. E diz a palavra de Deus, levava os homens da mais baixa ordem. Amém? Aleluia. Eu estava a dizer aqui que aqueles gentlings, aqueles espíritos, estão colocados em ordem. Amém? Aleluia. Amém. Ordem de importância. Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 E este Jeroboão começa a colocar esta ordem do mais baixo, porque ele não conhecia a ordem dos sacerdotes. Começa a fazer troca das ordens. E quando faz essa troca das ordens, não só ele levanta um pecado de idolatria. Amém. Amém. Aleluia. Amém. E Deus diz para ele, quem te disse para fazer tal coisa? Quem te disse para fazer tal coisa? Eu tinha dito que certamente reinarias, mas longe de mim não reinarás. E disse mais, você não vai conhecer o quê? A tua campa não se vai dizer que Jeroboão foi enterrado aqui. Vou exterminar tudo de Jeroboão. Amém. Aleluia. Amém. Deus já estava zangado com aquele que havia dado de 11 tribos. Amém. Amém. Que havia lhe dado a governança. Amém. Amém. Havia lhe dado a governação. Amém. Mas ele, por causa do orgulho, por causa da pressa, por causa daquilo que ele buscava, amém, Amém. ele perde essas todas as coisas. Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 Louvado seja Deus. Traga uma salva de palmas para Deus. Amém. Amém. E ele, quando perde todas essas coisas, ele começa a governar por força. Amém. Amém. Aleluia. Amém. E ele já fugia a ouvir a palavra de Deus. Porque para ele a palavra de Deus já era pesada. Amém. Amém. Aleluia. Amém. A palavra de Deus já era pesada para ele. E certa vez, levantou-se um homem a partir de Jerusalém, onde ele proibia que as pessoas fossem adorar. E foi até lá onde estava, ok? Jeroboão, em Judá. Amém? Amém. Quando chega, ele começa a profetizar contra o altar. Começa a dizer, altar, altar, serás derribado. Amém? Serás derribado e a tua cinza se derramará. E teus deuses serão destruídos. E tu com eles. Amém? Amém. Aleluia. Amém. 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 E ele começa a dar um sinal. E disse, no dia que acontecer isto, saibam verdadeiramente que o Senhor me enviou. E aquela palavra ficou. Jeroboão ouviu que há um homem de Deus aqui, que veio a partir de Jerusalém, lá onde nós queríamos guerrear com ele, aqueles que queriam guerrear conosco, aqueles que proibimos o povo ir para lá. Está aí, está a falar mal do altar, está a profetizar contra o altar. Quando o rei ouviu, ele foi à praça, porque ele tinha estabelecido sacerdotes ali, dos mais baixos. Quando ele foi, queria ver, quem é este que está a fazer essas coisas? Quem é esse que está a fazer essa arruaça? Quem é esse que está a estragar aquilo que nós já fizemos? Quem é este que está a perturbar os nossos deuses? Porque levantamos os nossos deuses. Amém. Amém. É quando no mesmo instante, Jeroboão, o rei, levanta a mão para ameaçar o sacerdote. E naquele mesmo, para ameaçar o homem de Deus, o sacerdote, naquele mesmo instante, a mão dele secou-se. E quando a mão dele secou-se, ele entendeu. Porque pelas palavras ele não tinha entendido. Mas pelo sinal ele entendeu que, verdadeiramente, este aqui é o enviado do Senhor. E ele pede àquele homem para que orasse por ele, para que fosse lhe restituída a mão. Pois se não fosse isso, ele ficaria com a mão dele assim mesmo. Amém. Amém. Aleluia.
ele ficaria com a mão dele paralisada daquele jeito. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. E naquele mesmo instante, aquele homem orou e voltou pelo seu caminho. Enquanto voltava, amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Esse é um outro assunto, amém. Aleluia. Amém. Amém. Esses espíritos que estão em volta desse ídolo estão orando para aquele ídolo. Mas por que estão a orar para aquele ídolo? Porque é a fonte da riqueza. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Não que esse ídolo seja a fonte da riqueza, mas aquele ídolo, amém? Amém. Aleluia. Amém. Descobriu os segredos da fonte da riqueza. Amém? Amém. E ele se assentou sobre a fonte. Ao se assentar sobre a fonte, ele começou a dizer: me façam pressas, porque ao me fazerem pressas, eu, se me agradar de vocês, vos darei as riquezas pelas quais eu me assentei. É o que aquele ídolo estava a dizer, amém? Na posição que ele estava a fazer, era como se ele pedisse que lhe fizessem pressas. E que, no mesmo instante, se ele se agradar das pressas que as pessoas estavam a fazer, porque aqueles espíritos estavam a fazer, e aqueles espíritos induzidos por pessoas vivas, ele ia dar as fontes da riqueza. Amém? Amém. Aleluia. Amém. 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 Esta é a fonte de algumas religiões, da riqueza de algumas religiões. Amém? Amém. Aleluia. Amém. 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 Eu não vou mencionar nomes para que não haja choque. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Mas é a fonte da riqueza de algumas religiões. Amém? Amém. Aleluia. Amém. 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 Religiões que nascem no Ocidente. Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém. Amém. Traga uma salva de palmas. Amém. 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 Se você for a servir a Deus por causa das riquezas, vais ficar atrasado. Porque no momento das dificuldades, tu não vais conseguir ver Deus. Tu vais ver as dificuldades que você está a passar, vais reparar ao lado e ver as riquezas que as outras nações têm, e ver as riquezas que fulano tem, e ver as riquezas que as outras igrejas têm, e ver as riquezas que outros homens de Deus têm, e ver as riquezas em que teus próprios amigos têm, e ver as riquezas em que todos os teus familiares, teus amigos, teus vizinhos têm, e ver as riquezas em que as pessoas que iniciaram contigo têm, e você ver as riquezas em que teu país tem, e você reparar para si ver nada. E ver um prato vazio, sem dizer nada. Há que rever o Deus que eu sirvo. Há que rever as condições para lhe servir. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Davi, mesmo depois dele ser ungido, quando ele luta com Golias, ele recebe muitas coisas. Mas no momento em que Saul ele começa a ficar enciumado para Davi, ele sai do palácio, começa a ir viver como alguém que não tem nada, porque não tinha nada. Ao sair, ele não levou nada, fugiu pela sua própria vida. Amém? Amém. No espírito, quando Deus ele te unge e os teus inimigos eles se levantam, você sai sem nada, sem nada mesmo. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Abraão, ele saiu sem nada da casa dos pais. Sem nada. Os pais tinham coisas, mas ele saiu sem nada. Por que ele saiu sem nada? Para que Deus mostrasse a mão dele sobre Abraão, a providência dele sobre Abraão. Por que Deus precisa te mostrar sobre a providência dele e não usar aquilo que os teus pais têm, aquilo que os teus familiares têm, aquilo que os teus amigos têm, aquilo que os teus vizinhos têm, aquilo que
as pessoas que você confia têm. Porque você precisa aprender providência de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. É por isso que o Senhor Jesus ele chega a explicar uma coisa aqui. Na lei era algo a se criticar. Como que alguém que não é sacerdote vai comer dos pães da proposição? Aqueles pães que ficam lá no templo é que nem manjares, ofertas, que só são dedicadas àqueles que servem ao templo. Davi não serviu ao templo, mas quando estava a fugir, ele com os seus, ele foi lá, conforme pegou nos pães e comeu, ele com aqueles que estavam com ele. Por que Deus não fez nada? Porque Deus estava a dizer que eu estou a fazer uma providência para esta pessoa, pois eu tenho exaltado, tenho elevado de um lugar para outro. Não importa onde, tudo aquilo que me pertence é dele, eu estou a lhe dar. Me agrada lhe dar essas coisas. As pessoas não estavam a entender porque tinham a sua própria lei. As pessoas não estavam a entender porque tinham as suas próprias coisas. Mas Deus lhe agradava fazer com que Davi entrasse em lugares proibidos e levasse as coisas. Porque Deus estava a dizer, eu tenho tirado de lá, por detrás das ovelhas, eu tenho tirado de lá na pastorícia, mas por eu lhe tirar na pastorícia, lhe meti na casa, e tirei da casa, lhe meti no palácio, mas no palácio também lhe tirei. Agora estou a lhe fazer andar errante nos desertos, nas cavernas, nos lugares, nos templos, nas matas, para que ele saiba a minha providência, que a minha providência não é só quando ele está em frente a um gigante, não é só quando ele está em frente a um batalhão de guerra, não é só quando está em frente a uma tropa para iniciar, mas também quando está em frente de mim. Há uma maneira de se portar. Quando está em frente de animais ferozes, há uma maneira de se portar. Até quando está em frente de luz, há uma maneira de se portar. E Davi teve de aprender essas coisas. Deus o ensinando, Deus o provando, fazendo com que ele andasse sobre essas todas as coisas, para que ele mesmo pudesse dizer todas as coisas que ele disse lá. As pessoas colocavam muitas acusações para Davi. E há outras coisas que Davi ele acabava lamentando para Deus. Era questão de as maldições que ele era dado. Quando ele estava a sair de Jerusalém perseguido por Absalão, houveram pessoas que andaram a amaldiçoar a Davi. Quando ele estava a sair perseguido, houveram pessoas que estavam amaldiçoando. Quando ele volta como rei, ele começa a dizer para o filho dele, Salomão, lembre-se de Simei que ele me amaldiçoou quando eu estava a sair. Quando eu saía, não por minha vontade, mas porque me perseguiam. Mas ele declarou palavras de morte contra mim. Lembre-se dele, julgue segundo a sabedoria que Deus vai te dar. Aleluia. Então, há tempos em que você não deve responder porque Deus está te fazer passar daquilo ali para que você possa chegar lá no reinado. Aquelas pessoas ao sair irão te atirar pedra, mas quando você voltar, diz a palavra de Deus que Simei, ele foi o primeiro a ir para Davi e ajoelhou-se para ele e disse, perdoe, meu Senhor, perdoe a loucura do teu servo, porque no tempo que passaste daqui, eu fui o primeiro a amaldiçoar, a jogar pedra, a dizer mal Davi, a dizer mora, a dizer muitas coisas em fé, mas hoje que volta, ele já vai. Mas mesmo assim, aquilo não tocou o coração de Davi, porque os sofrimentos que Davi passou, ele começou a reparar aquelas todas as coisas que estavam a passar, começou a reparar aquelas todas as pessoas, a dizer, não é só Simei que tem palavras de maldição contra mim, não é só o teu vizinho que tem palavras de maldição contra ti. Quantas pessoas que ouviram, quantas pessoas que acreditaram, quantas pessoas que viram que o que eu estava a fazer não era bom, quantas pessoas que disseram que verdadeiramente Davi deveria morrer. E Davi, ele quando andava, ele começava a dizer, Senhor, lembre-se dos meus inimigos, coloque confusão no seu caminho. Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 Para que não desçam em paz na sepultura, mas que o seu pecado seja um tropeço. Pois era um pecado que não estava confesso. Amém. Amém. Um pecado para não ser confesso, para que não seja tropeço, a pessoa deve confessar. Mas um pecado que a pessoa só vem dizer assim, me perdoa, porque errei, me perdoa, porque as pessoas falham. É um tropeço no coração. Amém. É um tropeço em que cedo ou tarde, esse tropeço vai ter que sair. Esse tropeço vai fazer com que a pessoa não deixe a sepultura bem. Amém. Amém. Aleluia. Amém.
Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. 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 Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 Estavam a prosperar nos seus caminhos. Amém. Amém. Aleluia. Amém. É como se esse povo estava a prosperar no seu caminho, mas não estava a prosperar em Deus. E por não prosperar em Deus, estava a oprimir o povo de Deus. Amém. Amém. O povo de Deus era empregado, era servente no seu próprio país. O povo de Deus não tinha escolha, não tinha força. Desde os governantes até os mais baixos. Aleluia. Amém. Era visto como pessoas da terceira. Amém. Amém. Imagine você, no tempo colonial, o povo que vivia nessas terras, eles não eram tratados com respeito como aqueles que eram colonos. Amém. Amém. Poderiam não desempenhar funções de liderança, mas o fato só de ser povo, havia uma distinção. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Alguns chamavam Juras, alguns chamavam Zamunda, alguns chamavam... davam-se nomes. Amém. Amém. Para fazer distinção de quem passou aí. Amém. Amém. Depois de haver a guerra de libertação, amém, Amém. este povo é mandado embora. Amém. Amém. Ficamos como se estivéssemos para reiniciar o país. Mas não se reinicia o país enquanto outros não se identificam como povo. Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 Existem muitas ligas. Amém. Amém. Esse é um país laico. Por ser um país laico, as pessoas dizem, ok, nós vamos adorar, cada um vai adorar o Deus dele, e no final de tudo que haja paz entre nós. Amém. Ok. Mas, se aqui dentro nós não desejarmos o bem para este povo, para esta nação, nós não poderemos andar numa paz efetiva. Amém. Amém. É por isso você vê assim, o muçulmano, ele não consegue ver ao africano, ao negro, como seu irmão. Amém. Amém. Mas vê a ele como seu amigo, como seu trabalhador. Amém. Amém. Ele não vai dar a ele a sua filha para que se case. Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 E por que não vai fazer isso? Ele primeiro vai justificar. Porque as nossas tradições são diferentes. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Mas diz que precisamos de uma paz, que no final encontremos paz entre nós. Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 Dizem mais que as nossas tradições, a nossa lei espiritual não permite. Ok. Amém. Louvado seja Deus. Não permite. Ok. E permite
que repares ao outro, não como irmão, mas como empregado, como trabalhador. Amém? Amém. Amém? Amém. Ele pode dizer sim, pois eu tenho o meu estabelecimento e forneço bens e serviços. Então, eu não fui em casa de ninguém para te chamar para vir trabalhar, mas ele veio sozinho. Ao vir sozinho, ele está se submeter às coisas que eu quero. É como os chineses fazem. Então, se você quer trabalho, se eu quiser que você trabalhe debaixo do sol, sem almoçar, um lugar com condições deploráveis, porque você veio pedir emprego, você deve aceitar se você veio procurar, na verdade, emprego. Amém? Amém. Ele não está a reparar a si como um irmão, não está a reparar não está a reparar a si, assim como pessoa, assim como alguém que veio procurar trabalho, como irmão, está a reparar a si como um objeto em que ele vai usar para atingir os fins que ele desenhou. E no final disso tudo, se ele atinge os fins, você é trocável. Se você vai adoecer, se você não sei o que, ele não está preocupado consigo. Ele está preocupado com aquilo que ele vai fazer. Amém? Amém. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E você deve entender que essas pessoas é porque Deus não é o Senhor para elas. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Não é porque lhe faltou temor, é porque o Deus que elas servem lhes permite estar a fazer isso. Você vai ver. Amém. Aleluia. Amém. 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 Os budistas, eles desenvolvem técnicas, amém? Amém. Artes marciais e tudo mais. E dizem que não, isso não é para luta, é para defesa própria. Amém. Louvado seja Deus. Amém. 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 E eles, quando vêm para cá, não vêm para ensinar aquilo que eles vão te ensinar o quê? A defesa própria. E sobre questão de domínio próprio, você vai aprender sozinho. Porque o que acontece? Eles não estão para te ensinar a espiritualidade, estão para te ensinar o quê? O caos. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. 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 Por que eu disse ensinar o caos? Porque se você sabe lutar, aprendeu essa defesa própria, você encontra situações que sempre te favorecem, sempre te colocam à prova, sempre fazem com que você esteja a perder. Um dia você vai perder o controle e vai usar, não para defesa própria, mas para reivindicação. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Quem muito leva, um dia vai bater. Amém. Amém. Não porque ele quis bater, mas é porque é como se ele dissesse que algum dia isso vai parar. Como vai parar? Eu terei de reagir. Amém? Amém. Entendendo os caminhos. Amém? Amém. Aleluia. Amém. 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 Temos aqui. Aleluia. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém? Amém. 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 Deus quer que entendamos uma coisa. Aqueles espíritos, aqueles Gendelin que eu disse, que ficam em volta desse ídolo, eles vão sendo ativados ou vão sendo dado cargas por orações que são feitas por pessoas vivas. E aquelas pessoas vivas, ao fazer essas orações, ativam esses espíritos e esses espíritos vão fazendo corrente
das classes que estão, aquelas rodas que estão em volta daquele ídolo. E vão gerando energia para aquele ídolo, para que aquele ídolo responda com a prosperidade. Amém. Amém. Aleluia. Amém. E aquele ídolo vai fazendo o quê? Fazendo exigências. Façam-me sacrifício Y, façam-me sacrifício X, façam-me sacrifício Y, façam-me sacrifício X. Tenham os vossos meses de Ramadã, tenham isso. E aquilo vai sendo repetitivo. Amém. Amém. Os profetas de Baal, quando eles estavam a duelar com Elias, os profetas de Baal, antes daquele dia, Baal lhes respondia. Amém. Amém. Baal lhes respondia e lhes dava. E você ouve que Baal ou não, Elias, ele usava o quê? Uma roupa, um cinto sobre os seus lombos, um éfode sobre o quê? O seu peito. Amém. As roupas dele eram conhecidas. Quer dizer que Elias não tinha muita coisa para dizer que ele era alguém estranho, não. Ele era conhecido nos seus meios por causa da repetição. Amém. Amém. Aleluia. Amém. E vemos também pela maneira de vida que ele tinha. Então, há um aperto que os profetas de Baal estavam a fazer. Há um aperto que os profetas de Baal estavam a fazer segundo aquele ídolo que eles tinham Baal. O que diz? Que eram 450 profetas de Baal, 450 profetas de Aserá. E todos aqueles estavam ali a fazer pressas, mas Elias estava sozinho. Quer dizer que o quê? Que aqueles eram em o maior número e faziam sucessões de orações, sucessões de tempo de orações, para manter aquela corrente, aquela atividade de Baal. Amém. Amém. Veja, no tempo em que a arca de Deus ela é roubada no tempo de Samuel, ela é colocada em algum lugar que estava um Deus estranho também. Era Dagon. Quando ela estava no templo de Dagon, o ídolo, ou a estátua de Dagon, ela cai por terra e corta-se as mãos. Ela cai para frente. Amém? Amém. Aleluia. Amém. E aqueles sacerdotes do templo de Dagon estavam a colocar aquela arca para aumentar a força, aumentar as bênçãos, aumentar a prosperidade, a riqueza daquele lugar. Mas aquela arca, quando entrou aí, ela começou a fazer o contrário. Começou a destruir. É quando eles disseram, nada, vamos devolver essa arca. E você vê mais, aquela arca era de prosperidade. Só que Deus é um Deus santo. Não habita onde está a presença de Deus. É uma presença santa, é uma presença limpa. Então, onde estiver o mal, ela não vai fazer nada, vai fazer o contrário daquilo que se espera. Ela não vai operar e vai sair daquele lugar. Vemos que o quê? Quando Davi ele tenta levar a arca para Jerusalém, ele, por causa da maneira que ele carrega aquela arca, ele sofre. Ele põe a arca num carro novo. Aquela arca não queria que fosse carregada, queria que fosse carregada por pessoas. Então, a presença de Deus não quer ser carregada em coisas, tipo, em coisas materiais, em coisas fúteis, não sei o que. Não, quer ser carregada com o quê? Presença. E presença qual? De limpeza, de sacerdócio santo ao Senhor. E quando carregavam aquela arca ali com os sacerdotes levitas, iam andando em frente, estavam a ir, aquela arca, ela repousa. E Davi, por medo, diz, nada, essa arca aqui vai ficar em casa de não sei quem. Aquele que levou aquela arca, por 3 meses que aquela arca ficou, as posses dele multiplicaram-se de tal maneira em que as pessoas começaram a dizer para Davi, ei, aquele homem que ficou com a arca está a ficar próspero e as coisas dele estão a andar. E eles tinham olhos espirituais para dizer, por causa daquela presença. Então,
a presença de Deus hoje, a incomplexidade da presença de Deus é para colocar essa prosperidade em si agora no nome de Jesus. É para te fazer você, ao carregar essa presença, você carregar prosperidade. É para fazer você mesmo. Enquanto essa presença estiver consigo e você se santificar, essa presença deve neutralizar todas as outras forças e fazer com que você prospere, pois você vai carregar a presença de Deus sobre si, como estavam a carregar o sacerdote. Quando aquele guardou aquela presença na casa dele, havia uma prosperidade diferente. Então deve haver uma prosperidade diferente em ti, por carregar essa presença dentro de ti. A incompreensibilidade de Deus não é você dizer que eu vou ao templo, que eu adoro, que eu faço isso. Não, é carregar essa presença. E essa presença carregar em ti, carregar de uma forma diferente e se ver verdadeiramente aquilo que Deus é, que é o dono do ouro e da prata. Então, ao carregar essa presença dentro de ti, queremos ver essas coisas a se materializar dentro de ti. Até as pessoas que já devem chegar e dizer: ei, verdadeiramente aquele está a servir o dono do ouro e da prata. Amém. Amen. Louvado seja Deus. Amém. Tá com uma salva de palmas para Deus. Amém. Aleluia. Amém. Tem algumas pessoas online aí, né? Sim. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Os que estão online, sejam bem-vindos. Amém. Estamos no tema a incompreensibilidade de Deus. Amém. Entendendo os caminhos. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Amen. Deus ouviu o clamor do povo. Amém. Amen. Ouviu o clamor do povo. Ouviu o sofrimento do Cristo, das pessoas que eram punidas, que eram maltratadas nesses empregos. Para a nação. Amém. Que eram maltratadas nesses empregos. E Deus vai trazer uma solução. Amém. Amen. Amém. Amen. Aqueles que eram os donos das lojas, os donos do comércio e de tudo mais, Deus está a virar. Porque eles estavam a fazer o quê? Estavam a controlar a moeda. Amém? Amém. Ao controlar a moeda, era como se eles não tivessem nenhuma parte ou nenhuma culpa naquilo que está a acontecer ao país. É como se é por causa da má governação em que as coisas estão como estão. Amém? Amen. Em parte, é por causa da má governação. Amém? Amen. Em parte. Mas em parte, também, é por causa das pessoas. Amém? Amen. Aleluia. Amém. Amém. A má governação não acontece por si só. Amém? Amen. Mas acontece no meio em que existem pessoas. Amém? Amen. Amém. Amen. A maioria das pessoas que reclamam má governação, eu tenho dito que se vocês estivessem aí não iam mudar muita coisa. Amém? Amen. Porque um sistema, ele é complexo. Amém? Amen. Amém? Amen. Aleluia. Amen. E um sistema, por ser complexo, é preciso que se vá à fonte dos problemas. Amém? Amen. Aleluia. Amen. Se quiser ver fonte, ok, vamos dizer não. O governo do Chapo é o melhor que o governo do News, o governo do News é o melhor que o governo de Buza, o governo de Buza é o melhor que o governo de Chissano, o governo de Chissano é o melhor que o governo de Samora. Amém? Aleluia. Mas esses todos os governos estiveram em tempos diferentes, com problemas diferentes e com capacidades diferentes. Amém? Amen. Aleluia. Amém. Enquanto o governo de Chapo atualmente, temos uma densidade populacional, amém? Diferente do governo de Gebuza, amém? Amen. Aleluia. Amen. Amém. Amém. Mas também temos o número de empresas diferente da era Gebuza. Então, uma coisa deveria fechar a outra. Amém. Amen. O mundo ou a nação está a crescer em termos de pessoas.
mas também está a crescer em termos de infraestrutura. Então, essas infraestruturas devem responder a essas pessoas. Quando essas infraestruturas não respondem a essas pessoas, não são projetadas para responder à capacidade dessas pessoas, à previsão do crescimento populacional, encontramos que o quê? A cada censo temos problemas do quê? População, que depois não temos onde encaminhar. As pessoas formam-se, depois não tem onde encaminhar, pois não se usou aqueles dados para prever esse crescimento. Para no ano X ou nos anos X teremos população X. Então, vamos fazer isto para que possa se reduzir o número de desempregos, para que se possa reduzir o número de pessoas em que vão ficar à espera para entrar num curso superior, para entrar numa formação de defensores públicos, para entrar nisso e aquilo. Então, é como se vamos esperar aquele tempo para ver, vamos ver lá em frente como vai ser, vamos gerir segundo as dificuldades que tivermos naquele tempo. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Quando nós gerimos segundo as dificuldades que temos sob pressão, pensamentos não a longo prazo, mas pensamentos a curto prazo, porque fazemos para dispersar a população, fazemos para as pessoas baterem palmas, fazemos para que as coisas possam voltar mais rápido possível à normalidade. É como questões de estrada e tudo mais, pontes e tudo mais. Não faz-se para daqui a um tempo como vai ser. Não, vamos fazer para que a mobilidade continue, para que as empresas continuem. Amém. Aleluia. Amém. Mas quanto mais paramos, colocamos uma mão na cabeça, começamos a refletir, as empresas se sentem lesadas, nós como pessoas nos sentimos lesados, o Estado como entidade também se sente lesado. Então, senta-se para se desenhar soluções não provisórias, mas concretas, e que essas soluções concretas devem ter um acompanhamento para que todo como indivíduo, todo como pessoa, todo como nação, ele possa fiscalizar aquilo que se deve fiscalizar e possa também cobrar aquilo que se deve cobrar. O problema é que ninguém deve cobrar nada. Se cobrar, quem é você para cobrar essas coisas? Mas no final, você passar, vão dizer, não, você é usuário dessa estrada, você é usuário desse espaço público, então deve pagar porque você é usuário desse espaço público. Mas quando você cobra, quem é você para cobrar? Em que formação você fez? Em que setor você está? É como se você só deve ser cobrado no momento que aquilo estiver a operar, no momento que aquilo estiver a ser construído. Deixe as pessoas responsáveis. Então, os responsáveis acabam fazendo. Ninguém pode me perguntar nada, ninguém pode me fazer nada. E todas as curiosidades eu vou responder no parlamento, eu vou responder para o ministério que tutela sobre essa área. Tem pessoas formadas, tem pessoas para esta área. E no final, quem são cobrados não são pessoas formadas, são pessoas normais. Amém? Então, não é questão de colocar as pessoas em classe e dizer, ok, estes podem, estes não podem, este pode, este não pode. Porque no final do dia todos vão ser colocados no mesmo balanço e dizer, todos vão ter que pagar, todos vão usar. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Qualquer coisa que se fizer será para o bem comum, independentemente de que ministério vai tutelar, quem é o responsável, quem é o fiscal, todos vão ter usar para o bem comum. E se há responsabilidade, por que nós pedimos depois, então, não sujem essa praça, não façam isso, porque os mais, os da posteridade vão querer ver também, é um bem nacional, é uma infraestrutura. Porque o quê? Estamos a entender na nossa mente que todos têm esse dever como patriotas. Amém? Então, ao ter esse dever, não é só de cumprir, mas também de exercer. Amém? Exercer não é só quando somos obrigados a fazer, mas também quando temos vontade de o fazer. Amém? Amém. Amém. Salmos 5:8. Amém? Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Boas práticas para a nação. Essas serão boas práticas para a nação. Amém. Amém. 5:8. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos.
A plana diante de mim o teu caminho. Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 Enquanto o povo escolhido, ele vai andar. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Para